explicando o contexto histórico e político enquanto eu assisto o primeiro episódio de Shine. Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. E aqui a gente já tem a nossa primeira pausa para falar sobre a época em que o BL se passa, que é 20 de julho de 1969. Qual que era a situação da Tailândia nessa época? Então, nessa época a Tailândia estava sob o domínio militar e quem encabeçava esse governo militar era o Marechal Kanon Kittikachorn, que de certa forma governava o país desde o golpe militar de 1958. Então esse é o primeiro ponto aqui da nossa história. A Tailândia estava vivendo um golpe militar há mais de 10 anos quando Shine começa. E o general Tanon, antes de subir ao poder, era considerado uma boa pessoa, um bom soldado. Porém, depois que o poder veio para a mão dele, ele começou a ser conhecido como um cara extremamente tirano. Ou seja, todos os nossos personagens aqui estavam vivendo uma ditadura militar, ditadura essa conduzida por um general bastante tirano. Então, todo esse período era muito caracterizado por um regime extremamente autoritário que promovia muito a estabilidade política, porém, essa estabilidade vinha às custas de repressão e censura. Além, é claro, de um controle muito rígido sobre a sociedade. Outra coisa que precisa ser pontuada aqui também é que, antes disso, lá em 1955, tivemos o início da Guerra do Vietnã. E por volta ali de 1961, 63, os Estados Unidos entra oficialmente nessa batalha. E aí, nessa época, os Estados Unidos faz uma aliança com a Tailândia e literalmente abriu as suas portas para os Estados Unidos usarem, o país como base militar. Ou seja, a Tailândia se colocou à disposição dos Estados Unidos para ajudar na batalha. Claro que essa ajuda não veio de graça. Os Estados Unidos pagou mais de $1 bilhão em ajuda econômica e também militar para a Tailândia. Capital esse que foi investido ali em projetos de infraestrutura, como, por exemplo, a construção de usinas e de barragens hidrelétricas, como, por exemplo, a usina Bhumibol, que foi ali inaugurada em 1964. Então, como a Tailândia abriu as portas, para servir de base para os Estados Unidos, não somente o dinheiro acabou entrando na Tailândia, mas também os próprios americanos. Mais de 500 mil militares americanos acabaram indo para a Tailândia. Também muitos turistas americanos começaram a vir. Então, a chegada desse tanto de americano na Tailândia acaba também movimentando mais ainda a economia. E aí, exatamente nessa época, a gente tem empreendedores tailandeses construindo hotéis, restaurantes, bares, exatamente para poder suprir essa demanda. É também graças a essa grande quantidade de americanos chegando na Tailândia que a cultura hippie também acaba chegando por lá, já que foi exatamente nessa época que a cultura hippie começou a explodir lá nos Estados Unidos. Então vamos lá, o que a gente já sabe até aqui? A Tailândia está passando por uma ditadura militar há mais de 10 anos, quando a história começa. A Tailândia está sob forte influência dos Estados Unidos e a Tailândia comprou os ideais americanos, se metendo numa guerra, em troca de dinheiro. Essa cena aqui deles dançando nessa festa mostra muito aquilo que eu já expliquei, que é a influência dos Estados Unidos sobre a Tailândia. A gente vê influência do movimento hippie no personagem do Miley, porém a gente vê claramente que esse era um movimento isolado, já que a maioria das pessoas que está na festa não parece fazer parte desse movimento por conta das roupas, dos penteados. Pelo contrário, eles seguem a moda dos americanos
ricos, tanto nos penteados quanto nas roupas. E aí, na música, a gente tem também a influência americana. Nessa ceninha aqui, eles já mostram ali os repórteres e a polícia fazendo, né, a guarda do local onde os ricos estão festejando. Como eu disse, a Tailândia nessa época passava também por uma censura quando se falava ali de imprensa. A mídia era fortemente regulada, inclusive a gente vai ver isso numa ceninha pra frente, e eles faziam isso para manter ali uma imagem de ordem dentro do país. Então, jornalistas, escritores que queriam falar a verdade, nessa época só era possível fazer se fosse de forma clandestina. E se essa pessoa fosse pega, ela corria sérios riscos. Agora, nessa cena, a gente teve a apresentação ali do grupo dos estudantes. Depois de tudo que eu falei aqui, obviamente já é bem fácil entender o motivo pelo qual esses estudantes decidiram protestar. Fato é que o ativismo estudantil na Tailândia começou a crescer ali na década de 1950. E as principais críticas desses estudantes manifestantes eram contra as políticas pró-americanas. Tipo, é sério que você vai meter o país numa guerra em troca de dinheiro que só vai beneficiar a classe rica? Nessa época, grupos de discussões começaram a surgir nas universidades e esses grupos começaram a se dividir em grupos independentes. 3 grupos tiveram grande relevância nessa época, que era o Sapanadome, o Sethatan e os Sotos. Eles começaram publicando artigos, né, com textos, com críticas ao governo. Depois começaram a realizar seminários políticos clandestinos, exatamente incentivando os alunos a serem mais analíticos e críticos. E, por fim, a gente chegou nas manifestações. Em 1968, ou seja, um ano antes da nossa história aqui de Shine começar, foi criado o Centro Nacional de Estudantes da Tailândia, ou NSCT, que é o grupo mais importante aqui da nossa história. Foi exatamente esse grupo que começou a organizar os protestos, né, contra o governo militar, defendendo a democracia e o fim da corrupção. Esse grupo estudantil foi muito perseguido pelo governo nessa época, com líderes estudantis sendo presos, estudantes sendo expulsos das suas faculdades. Porém, apesar de toda a perseguição, eles continuaram na luta e suas ações acabaram aí conquistando uma reputação de grupo que luta a favor do povo, o que no futuro ajuda a mudar a opinião pública da classe média contra o regime militar. E é justamente esse movimento que foi o responsável pela queda do regime militar na Tailândia lá em 1973. Claro que até chegar lá, a gente passa aí por um capítulo muito triste da história tailandesa, que foi o massacre dos estudantes da faculdade Thammasat, que durante uma manifestação foi atacada por helicópteros, tanques e soldados de infantaria, resultando aí em mais de 77 mortes e 857 estudantes feridos. Então, resumindo, esse movimento estudantil aqui mostrado já no início do episódio é de extrema importância. Eles estão lutando contra o regime militar e todo esse governo autoritário, contra as políticas pró-americanas e, como consequência disso, também criticavam aí a crise econômica e a forma como esse governo tratava os mais pobres. A gente vai ver mais detalhadamente sobre isso no decorrer do episódio. Neil Armstrong กล่าวว่า One small step for man, one giant leap for mankind นี่คือก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ Pois é, minha gente, ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, a gente tinha a chegada do primeiro homem à Lua.
A Apollo 11 decolou no dia 16 de julho de 1969 e pousou na Lua exatamente no dia 20 de julho de 69. Esse foi um evento que realmente parou o mundo, né? Todo mundo parou para ver. E na Tailândia também não foi diferente. A imprensa tailandesa deu bastante destaque para esse feito, com matérias sendo publicadas ali nos dois principais jornais da época, que era o Bangkok Post e o Thairat. O rádio e a televisão estavam ali nos seus estágios iniciais. Então a galera já estava aí bastante impressionada pela chegada da televisão em si. E essa transmissão em si foi um dos primeiros eventos internacionais transmitidos para os tailandeses. Lembra que eu disse que toda a imprensa ela era muito controlada e censurada pelo regime militar? Então eles tinham o costume de utilizar muito as notícias ao seu favor. E aqui não foi diferente. O regime militar usou esse feito exatamente para reforçar a sua aliança com os Estados Unidos. E, claro, também reforçar a narrativa de poder, mostrando esse fato como um avanço que estava acontecendo no Ocidente e que a Tailândia deveria seguir. Então eles utilizam isso para reforçar o discurso, né, de modernização e de busca por tecnologia. É como se eles estivessem dizendo, olha o que eles fizeram, olha a tecnologia que eles possuem. Não é legal a gente ter uma aliança com esse povo? E pensando assim, você até que acha que é um discurso coerente. Pô, eles querem modernizar o país, eles querem modernizar a ciência, a tecnologia. O problema é como eles fazem isso. เขาดังขนาดนั้นเลยอะธันวานักร้องนำวงมูลชายเหรอใช่ดังมากแล้วมึงรู้ไหมว่าเขาเป็นลูกใคร Muito legal que nessa pequena cena aqui a gente tem a apresentação de personagens muito importantes dentro dessa história. A gente tem os militares, né? Temos aqui o tio do personagem do Apo, que é um militar e faz parte aí dessa galera. O pai do personagem do Miley é um rico empresário que se beneficia bastante do dinheiro americano que entra. Temos a imprensa, né, através aí do repórter que está disfarçado. Temos o personagem, né, do Miley representando o movimento hippie. Temos os ricos, que também claramente estão sob influência, né, dos americanos, a gente vê por conta das roupas, dos penteados. E temos o líder estudantil, que também está aí. Exatamente toda a galera que a gente já citou aqui. O personagem do Apo representa uma outra galera que a gente também já vai chegar lá. Essa cena eu acho muito bacana do Vitor. Que ele tava indo... Ele tá indo lá pro movimento, né? Porém a necessidade fala mais alto. E aí ele tem que parar pra ganhar o dinheiro naquela engraxada de sapato do cara rico. Outra ceninha muito foda, muito rápido. A gente tem o personagem do Apo lendo um jornal. E nesse jornal tá falando sobre os protestos que aconteceram em Paris no ano anterior, 1968. E detalhe, na matéria diz que os protestos foram um fracasso. Um negocinho muito interessante nessa cena é o nome do jornal, que é Washington. Ou seja, é um jornal americano, que nessa época também enfrentava fortes protestos, já que foi exatamente em 1968 que a gente teve a morte, né, o assassinato de Martin Luther King. Então, nesse momento nos Estados Unidos estava acontecendo aí protestos contra a segregação racial, lutas pelos direitos civis e também uma forte oposição à guerra do Vietnã. E, de certa forma, todos esses protestos foram influenciados pelos protestos que aconteceram na França. Inclusive, a gente tem uma cena, né, no episódio, da namorada do personagem do Apo saindo para participar desses protestos. Esse movimento, né, dos estudantes franceses ficou conhecido como Maio de 1968 e é considerado um marco histórico, sendo considerado o símbolo de uma das maiores mobilizações estudantis do mundo. E os motivos principais, né, desses protestos que aconteceram lá na França era contra o sistema educacional francês, que estava muito precário, e contra o capitalismo. E sim, o movimento não alcançou totalmente tudo que eles reivindicaram.
Por exemplo, os governantes não renunciaram e continuaram no poder. Porém, muitas outras coisas que foram reivindicadas foram alcançadas. Então, chamar o movimento de fracassado, acho que não é tão correto. O que nos leva a perceber a clara manipulação da mídia. Ou seja, vamos mostrar que o protesto que iniciou tudo isso aqui foi um fracasso. Então, todo mundo que seguiu isso aqui vai se desanimar e também não vai adiante porque acha que vai fracassar. Ou seja, uma clara manipulação. E, infelizmente, o personagem do Apo, ele cai nisso, né? พี่ขอพูดตรงๆเลยนะ เจ้านายพี่ ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติ อยากได้ตรินมาช่วยงานมากๆ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าแบงค์ชาติอ่ะ มันใหญ่นะ ที่สำคัญคือมันไปได้อีกไกล อนาคตผู้ว่าแบงค์ชาติเลยนะตริน ขอบคุณครับ Agora aqui a gente tem esse carinha chamando, né, o personagem do Apo para ir trabalhar no Banco da Tailândia, o BOT. Bora contextualizar. Antes de 1969, as notas, né, de dinheiro eram imprimidas de forma parcialmente dependente. Por exemplo, as notas de maior valor ou com designers ali mais complexos dependiam de impressão estrangeira. E na Tailândia só eram produzidas algumas notas. E elas eram produzidas em instalações temporárias ou menos avançadas, né, principalmente ali em Bangkok. Com os americanos no país e o aumento, né, da demanda de dinheiro, e sem a tecnologia e a sofisticação necessária para poder suprir essa demanda, a Tailândia novamente se vale, né, do apoio dos Estados Unidos para inaugurar uma fábrica de impressão de notas, o que agora permitia a produção interna do papel moeda com a tecnologia necessária. Essa fábrica de impressão de notas foi inaugurada no dia 24 de junho de 1969, ou seja, praticamente um mês antes, né, do início aqui da nossa série. Então, era muito compreensível, a gente está precisando, né, de pessoal capacitado, e o personagem do Apo, sendo um economista formado na França, sobrinho de um general, ser convidado para trabalhar no banco é super coerente. Porém, todavia, entretanto, como a gente está falando de banco, e um dos maiores investidores é os Estados Unidos, eles eram meio ali que cachorrinhos, né, dos Estados Unidos, e eles também cuidavam aí da grana da galera da elite e dos militares. Então, eles também eram submissos aos militares. Então, apesar do Trin ficar numa posição de prestígio, se ele aceitasse trabalhar no banco, ele teria que ser subordinado à elite militar e econômica. E a intenção do Trin é ajudar o povo. Lembra que a namorada dele fala mais pra frente? Se isso acontecer no seu país, eu espero que você ajude o povo. Ele não vai pro lado, né, dos protestos, porque a informação que chega para ele é manipulada, logo ele acha que os protestos são ineficazes, então ele decide ir para o único lugar que ele acha que ele vai conseguir fazer alguma coisa. เข้าใจนะ ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนใจ หรือว่าอยากจะกลับไปคิดดูก่อน ผมไม่เปลี่ยนใจหรอกครับ ตริน กลับไปคิดดูก่อนก็ไม่เสียหายนะ ผมตัดสินใจแบบนั้นจริงๆครับพี่ Então, o local que o Trin quer trabalhar é no Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ou NSDC. Esse órgão ele foi fundado em 1959 e ele foi criado para formular e estabelecer planos de desenvolvimento econômico e social de longo prazo na Tailândia. Exatamente aqui, onde passa-se a nossa história, em 1969, esse conselho estava sendo responsável por coordenar as políticas destinadas a promover o crescimento econômico, além de reduzir, né, as desigualdades regionais e, claro, melhorar as condições sociais, especialmente nas áreas rurais. Ou seja, era o lugar certo realmente para o Trin.
Porém, apesar do NESDC ter uma missão teoricamente progressista, a sua implementação ainda estava subordinada ao regime militar, que priorizava a estabilidade política e os interesses dos Estados Unidos. Ou seja, isso limitava a capacidade desse órgão de realmente promover mudanças verdadeiras. Então, em outras palavras, a intenção do trem é boa, mas ele trocou 6 por meia dúzia. Porque, no final das contas, tudo era controlado pelo regime militar e pelos Estados Unidos. อย่ามาลงจังกันเสร็จแล้ว แม่งตื่นเต้นกว่าตอนเลือกตั้งอีก เชี่ยไอ้พวกถือปืนถือเงิน แม่งเถอะกันไปเถอะ แม่งลืมไปเลยว่าใต้ตีนมันยังมีคนเหยียบดินอยู่ Novamente aqui mais críticas, né, ao regime e a essa evolução, né, política e financeira que eles tanto pregavam. É interessante ressaltar aqui uma parte que o Vitor fala que para eles, né, para os ricos, esse pouso na lua é mais importante que as eleições. Isso acontece porque durante o regime militar, eles aboliram a Constituição que existia na época. Constituição essa que falava sobre eleições, no caso, para eleger o pessoal ali da Câmara, porque existe a Câmara e o Senado, né? A Câmara, os representantes dela deveriam ser eleitos através do voto do povo. Como a Constituição foi abolida, não houveram eleições por um longo período e essas pessoas eram escolhidas pelos próprios militares. Porém, diante de muitos protestos, em 1968, né, um ano antes, eles acabaram criando uma outra Constituição, que era bem manipulada, né? Afinal de contas, tinha sido criada ali pelos militares. Então, em fevereiro, aconteceram eleições, só que o poder continuava manipulado. Por exemplo, os militares diziam quem podia participar da eleição. Então, aqui a gente tem o Vitor fazendo uma crítica a isso. Eles fizeram uma eleição, porém, só de fachada. Então, quando o Vitor fala que o pouso na lua é mais importante ou mais emocionante do que as eleições, ele está dizendo que para os magnatas, manter a aparência de poder, manter o poder é mais importante do que a democracia. Ou seja, o povo que se lasque. ฝากผู้พันคุยกับคุณคนเดิม เอาให้ได้ตามนั้น ท่านสั่งลงมาว่าจะไม่มีการต่อรองอีกพวกนี้เนี่ยมันต้องเขียนเสือให้วัวกลัว ส่วนวัวตัวไหนที่จัดการยาก ก็ส่งไปลงเชือดซะ Esse diálogo aqui também é muito foda, pois ele mostra a visão, né, dos militares sobre o povo tailandês, que é o seu próprio povo. Para eles, todo mundo não passa de gado, até mesmo os próprios investidores tailandeses. A diferença só está no tratamento. Os investidores é só colocar eles para encontrar com os açougueiros que eles amansam. E os teimosos, né, que são os pobres que insistem em lutar pelos seus direitos, fazendo aí protestos, é só levar para o matadouro. E essa cena aqui mostra exatamente isso, nessa conversa, nessa negociação que está acontecendo entre um investidor, que é o pai do personagem do Miley, com o representante do exército, que é o tio do personagem do Apo. Por enquanto é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Esse vídeo tá gigantesco. Aguardem e deixem nos comentários se vocês quiserem que eu continue com o restante da história, onde a gente vai aprofundar muita coisa que ainda falta.